Ei, pessoal! A palavra taxação voltou com tudo nas notícias. Em fevereiro de 2025, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está impondo novas taxas sobre importações. E não é só sobre a China, o que, convenhamos, já era esperado, mas também sobre o México e até aliados dos Estados Unidos, como Canadá, Japão e Coreia do Sul. Então, o que está realmente acontecendo? Você provavelmente já ouviu a palavra taxação tantas vezes, mas afinal, o que exatamente é uma taxação? Como ela funciona? Elas realmente funcionam? E o mais importante, como as taxações afetam você e o seu dia a dia? Bom, neste vídeo vamos te explicar tudo o que você precisa saber sobre taxações. Então, vamos começar. Seção 1. O que é uma tarifa? Bom, tarifa é um imposto que o governo aplica sobre produtos vindos de outros países. Soa meio estranho, né? Por que eles fariam isso? Vamos imaginar o seguinte. Os Estados Unidos conseguem produzir seu próprio pão e vendê-lo por $3, mas a China consegue produzir o mesmo pão, com qualidade parecida, e vendê-lo por apenas $1, exportando esse pão para os Estados Unidos. Claro, a maioria dos americanos agora preferiria comprar o pão chinês, já que é mais barato e de qualidade similar, mas isso cria um problema para as padarias americanas, porque elas não conseguem competir com esse preço mais baixo. Então, para proteger e apoiar os negócios dos Estados Unidos, o governo americano impõe tarifas sobre o pão chinês. Vamos supor que a tarifa seja de $3. Agora, quando o pão chinês de $1 entra nos Estados Unidos, ele recebe uma taxa extra de $3, ficando no total por $4. Enquanto isso, o pão americano ainda custa $3, ou seja, o pão chinês fica mais caro por causa da tarifa. Agora, a maioria dos americanos provavelmente vai preferir o pão americano, porque ele é mais barato. Então, de forma simples, governos aplicam tarifas para tornar os produtos estrangeiros mais caros do que os produtos locais. Assim, os produtos locais parecem mais atraentes para os consumidores, por serem a opção mais barata. Agora que você já sabe o que é uma tarifa, vamos para a próxima seção. Seção 2. Tipos de taxações. Específica e ad valorem. Embora todas as taxações funcionem de forma semelhante, os governos têm diferentes maneiras de aplicá-las. Aqui estão dois tipos principais de taxações. 1. Taxa específica. Uma tarifa específica é uma taxa fixa aplicada sobre um produto, independentemente do seu preço. Por exemplo, digamos que os Estados Unidos imponham uma tarifa de $3 por pão importado para cada unidade vinda de outros países. Se o pão importado originalmente custa $2, com a tarifa de $3, o preço final será $5. Se o pão custa $100 por unidade, ainda assim a tarifa será de $3, fazendo o preço final ser $103. Ou seja, não importa se o produto é barato ou caro, a tarifa continua sendo o mesmo valor fixo. 2. Taxa. Ad valorem. Uma tarifa ad valorem é apenas um nome elegante para uma tarifa baseada em porcentagem. Ou seja, a tarifa é calculada com base no valor do produto. Por exemplo, o governo pode dizer: ok, vamos aplicar uma tarifa de 20% sobre o pão importado. Se o pão custa originalmente R$10, 20% de R$10 é R$2. Então, o preço final será R$12. Se o pão custa R$100, 20% de R$100 é R$20. E o preço final será R$120. Você talvez já tenha ouvido falar de tarifas de 100% ou até 200%, certo? Aqui está como isso funciona. Uma tarifa de 100% significa que, se o pão custa R$10, a tarifa será R$10 e o preço final será R$20. Uma tarifa de 200% sobre um pão de R$10 equivale a R$20 de tarifa, resultando num preço final de R$30. Em resumo, quanto maior o preço do produto, maior o valor da tarifa, no caso de tarifas ad valorem. Na prática, a maioria das tarifas que você vê no noticiário ou no dia a dia são do tipo ad valorem, porque esse modelo é mais flexível. Produtos baratos recebem tarifas baratas. Produtos caros recebem tarifas proporcionais ao seu valor. Isso é mais eficiente do que aplicar uma tarifa fixa para todos os produtos, como nas tarifas específicas. Além das tarifas, os países também podem usar outras barreiras comerciais para controlar os produtos importados, sem necessariamente cobrar impostos. Alguns exemplos incluem cotas de importação. O país define um limite de quantidade que pode ser importada. Regulamentações rigorosas, que dificultam a entrada de produtos estrangeiros. Mas ao contrário das tarifas, essas barreiras não adicionam um custo diretamente. Elas apenas impõem limites ou regras para dificultar a entrada de produtos do exterior. Mas vamos manter o foco nas tarifas, que é o tema principal aqui. Agora que você entende os tipos de tarifas, vamos para a próxima parte. Seção 3. Vantagens e desvantagens das tarifas.
Depois de entender o que são tarifas, você ainda pode estar se perguntando: elas são boas ou ruins? Parece que ficam em algum lugar no meio, né? Bom, a resposta é: depende. As tarifas não têm um resultado fixo ou garantido, porque seu impacto varia de acordo com a situação. Vamos começar falando sobre algumas vantagens das tarifas. Vantagem 1: proteger os negócios locais. Se você perguntar ao governo por que ele impõe tarifas, a resposta clássica será: para proteger os negócios nacionais. E isso é, em partes, verdade. Sem tarifas, importações super baratas podem inundar o mercado, quebrando indústrias locais e destruindo empregos. Por exemplo, a Harley-Davidson, que já teve 100% de participação no mercado de motocicletas pesadas nos Estados Unidos, viu sua fatia despencar para apenas 15%, à medida que marcas japonesas como Honda, Yamaha, Suzuki e Kawasaki dominaram o mercado com motos mais baratas e de alta qualidade. Em 1983, a Harley-Davidson pediu ajuda ao governo americano, que impôs uma tarifa de 45% sobre motos pesadas importadas. Isso deu tempo para a empresa se reestruturar, melhorar a qualidade e se modernizar. Em 1987, a Harley já havia se recuperado e até pediu a retirada das tarifas, provando que agora conseguia competir por conta própria. Vantagem 2: aumentar a arrecadação do governo. Tarifas são, basicamente, um imposto extra, e como todo imposto, trazem dinheiro para o governo. Sempre que um produto importado é tarifado, esse dinheiro vai direto para os cofres públicos. O governo pode usar essa verba para infraestrutura, serviços públicos ou até para impulsionar a economia, pelo menos na teoria. Vantagem 3: proteger interesses nacionais. Tarifas também são usadas como ferramenta de negociação. Por exemplo, os Estados Unidos já pressionaram o México com tarifas para que o país adotasse controles mais rígidos na imigração. Se o México recusar, as tarifas permanecem. Se aceitar, as tarifas podem ser retiradas. Além disso, tarifas podem forçar empresas a trazerem a produção de volta para o país. Por exemplo, os Estados Unidos impuseram tarifas sobre países como a China na esperança de que empresas americanas voltassem a produzir nos Estados Unidos, abrindo fábricas e gerando empregos. Mas na prática, muitas vezes isso sai pela culatra. As empresas apenas mudam a produção para outros países de baixo custo, que não foram afetados pelas tarifas, como o Vietnã. Antes de entrarmos na próxima década, quero falar sobre nossa comunidade, Simplesmente Rico. É onde divulgamos notícias de negócios 2 vezes por semana, às quartas e aos domingos. Se você gosta do conteúdo do canal, provavelmente vai adorar entrar na comunidade. O link está abaixo. E sim, é 100% gratuito. Então, embora tarifas possam proteger empregos e indústrias, elas também têm várias desvantagens, e é por isso que muita gente reclama quando o governo decide impor essas medidas. Desvantagem 1: preço mais alto para os consumidores. Essa é, na verdade, a maior preocupação da maioria das pessoas. Por exemplo, uma padaria mexicana gasta $1 para fazer um pão e vende esse pão por $2 para os consumidores americanos, o que dá um lucro de $1. Agora, o governo dos Estados Unidos impõe uma tarifa de $2 sobre todo o pão mexicano. A padaria precisa pagar essa tarifa para entrar no mercado americano. Como o preço de venda é $2, ela não consegue bancar os custos, então sobe o preço para $4 para manter o lucro. Quem paga essa diferença? O consumidor americano que compra esse pão mexicano. Desvantagem 2: prejudicar negócios locais que dependem de importações. Continuando o exemplo anterior. Imagine uma lanchonete americana que compra pão mexicano porque é mais barato, ajudando a manter seus sanduíches com preço acessível. Agora que o pão mexicano custa $4, se a lanchonete mantiver os preços dos sanduíches, vai ter prejuízo. Então, ela precisa aumentar os preços, o que pode afastar clientes e reduzir os lucros. Ou seja, os consumidores pagam mais e os negócios que dependem de importações sofrem para se manter. Desvantagem 3: prejudicar as relações internacionais. Quando um país impõe tarifas, o país afetado vê isso como injusto e pensa: se eles estão dificultando para nós, por que devemos facilitar para eles? Se esse país responder com suas próprias tarifas, isso é chamado de tarifa recíproca. Se ambos os lados continuarem subindo as tarifas e expandindo para mais produtos, isso pode virar uma guerra comercial. Isso deteriora as relações diplomáticas e dificulta a cooperação entre os países. Agora que você entendeu as vantagens e desvantagens das tarifas, a pergunta que fica é: as tarifas realmente funcionam? Bom, vamos falar sobre isso na próxima sessão. Seção 4. As tarifas funcionam? Vamos usar um exemplo simples. Imagine que existem 2 países chamados Cooklândia e Tortalândia.
A Cookielândia era famosa por seus deliciosos cookies com gotas de chocolate, enquanto a Tortalândia era conhecida por fazer as melhores tortas do mundo. As pessoas da Cookielândia amavam as tortas da Tortalândia, e as pessoas da Tortalândia amavam os cookies da Cookielândia. Eles trocavam produtos alegremente. Todo mundo saía ganhando. Um dia, o governo da Cookielândia percebeu que muitas pessoas estavam comprando tortas da Tortalândia. Os fabricantes de tortas locais começaram a reclamar, dizendo que não conseguiam competir, porque as tortas da Tortalândia eram mais baratas e melhores. Em resposta, o governo da Cookielândia decidiu impor uma tarifa sobre as tortas importadas da Tortalândia. Isso deixou as tortas da Tortalândia mais caras, e o governo esperava que isso incentivasse o povo a comprar as tortas locais. A princípio, mais consumidores da Cookielândia começaram a comprar as tortas locais, que agora eram mais baratas, mas os clientes fiéis, que preferiam as tortas da Tortalândia, foram forçados a pagar mais caro. Isso ajudou a indústria local de tortas a crescer, mas alguns produtores começaram a ficar acomodados, porque perceberam que não tinham concorrência real. Sem competição da Tortalândia, alguns fabricantes da Cookielândia não se sentiram pressionados a melhorar. Eles continuaram vendendo tortas mesmo com qualidade inferior, porque os clientes tinham poucas opções. As cafeterias da Cookielândia, que dependiam das tortas da Tortalândia para suas sobremesas, também começaram a sofrer com o aumento dos custos. Elas tiveram que aumentar os preços ou usar tortas locais de qualidade inferior. Enquanto isso, a Tortalândia percebeu que estava perdendo clientes por causa das tarifas impostas pela Cookielândia e pensou: se eles não nos deixam ganhar dinheiro lá, por que deveríamos deixá-los ganhar dinheiro aqui? Como retaliação, a Tortalândia impôs uma tarifa recíproca sobre os cookies da Cookielândia, tornando-os mais caros também. Agora, as empresas de cookies da Cookielândia começaram a sofrer, perdendo vendas na Tortalândia. E as confeitarias da Tortalândia, que usavam cookies da Cookielândia em seus bolos, também enfrentaram dificuldades. Elas tiveram que aumentar os preços ou usar cookies locais de qualidade inferior, o que fez com que perdessem clientes. Se a Cookielândia respondesse com ainda mais tarifas e a Tortalândia fizesse o mesmo, então uma guerra comercial estaria oficialmente formada. Empresas que dependiam de ingredientes importados enfrentariam custos cada vez maiores, enquanto exportadores perdiam clientes, porque seus produtos ficaram caros demais para o mercado estrangeiro. Os preços continuariam subindo, e menos pessoas conseguiriam pagar pelos produtos que amavam. Sem a concorrência dos cookies da Cookielândia, alguns fabricantes da Tortalândia também se acomodaram, e seus cookies continuaram ruins. Ou seja, as tarifas podem até parecer uma boa ideia no início, mas muitas vezes acabam saindo pela culatra. Elas prejudicam empresas, consumidores e a inovação, e geralmente terminam com os dois lados perdendo. Agora chega de histórias, vamos dar uma olhada em alguns exemplos do mundo real. Seção 5. Exemplos da vida real. Agora, depois de tudo isso, tarifas podem parecer uma péssima ideia. Então, por que os governos ainda as consideram? Bom, apesar de muitas tarifas falharem, algumas realmente funcionam. Exemplo real de tarifa bem-sucedida: Coreia do Sul. Um exemplo real de tarifas que deram certo foi a estratégia da Coreia do Sul para proteger sua indústria automobilística nas décadas de 1960 e 1970. Na época, empresas locais como Hyundai e Kia lutavam para competir com marcas estrangeiras já consolidadas. Então, a Coreia do Sul impôs tarifas altas sobre carros importados, com o objetivo de proteger as marcas nacionais. Mas ao invés de ficarem acomodadas, essas tarifas motivaram as empresas locais a inovar e melhorar sua tecnologia. Além disso, a diplomacia inteligente da Coreia do Sul ajudou a evitar retaliações comerciais. E, com um pouco de sorte, o mercado automobilístico coreano ainda era pequeno. Então, os grandes países exportadores de carros não viam isso como uma ameaça séria. Essa combinação de inovação e diplomacia estratégica permitiu que as tarifas funcionassem e possibilitou que Hyundai e Kia se tornassem competitivas internacionalmente. Exemplo claro de tarifa que falhou: guerra comercial, Estados Unidos, China. Um exemplo claro de tarifas que saíram pela culatra foi a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, iniciada em 2018. Durante o primeiro mandato de Donald Trump, ele percebeu que os Estados Unidos importavam muito mais da China do que exportavam, o que resultava em um enorme déficit comercial. Em resposta, Trump impôs tarifas sobre produtos chineses, com o objetivo de reduzir esse déficit. Porém, a China retaliou com tarifas sobre exportações dos Estados Unidos, principalmente produtos agrícolas. Isso prejudicou empresas chinesas, pois suas exportações para os Estados Unidos ficaram mais caras,
afetando cerca de 350 bilhões de dólares em bens entre 2018 e 2020. Ao mesmo tempo, consumidores americanos que dependiam de produtos importados da China tiveram que pagar preços mais altos. Enquanto isso, agricultores americanos sofreram enormes prejuízos devido às tarifas recíprocas impostas pela China. Segundo uma pesquisa, a guerra comercial causou a perda estimada de 300 mil empregos e reduziu o PIB real dos Estados Unidos em 0,3%. Então, quem venceu essa guerra comercial? O vencedor foi o Vietnã. Sim, como muitas empresas decidiram mover sua produção para fora da China para evitar as tarifas, muitas acabaram realocando suas fábricas para o Vietnã, o que aumentou significativamente as exportações do país para os Estados Unidos. No fim das contas, Estados Unidos e China perderam muito dinheiro, enquanto o Vietnã lucrou uma fortuna sem nem participar diretamente da briga. As tarifas podem ser úteis em alguns casos, como ajudar indústrias locais a crescerem, aumentar a arrecadação do governo e proteger interesses nacionais, mas, ao mesmo tempo, elas também podem resultar em custos e preços mais altos para os consumidores, disputas comerciais entre países e consequências econômicas indesejadas. Por isso, os governos devem usar as tarifas com sabedoria para garantir que elas ajudem a economia e não a prejudiquem. Se quiser continuar aprendendo, pode se inscrever no canal. Todo dia tem um novo vídeo para ajudar você a tomar o controle do seu dinheiro e da sua vida financeira. Então, se ainda não deixou o like e se inscreveu, aproveite agora, deixe seu like e se inscreva no nosso canal e entre na nossa comunidade para aproveitar os insights valiosos que só quem estiver lá dentro terá. Vamos deixar um vídeo relacionado na tela que temos certeza que vai te ajudar mais ainda. Nos vemos no próximo vídeo.